Trago à conversa também o João Pereira Coutinho, igualmente professor universitário, também cronista conhecido, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. João, ouvimos aqui o elencar de um exemplo que tem décadas, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ouvimos a Mónica a enquadrar questões que, no fundo, eu diria, se podem aplicar ao contexto norte-americano, de que todos estamos a falar por estes dias, e também a este contexto europeu, onde há causas comuns, ou seja, o contexto é idêntico, as causas também podem ser idênticas? Bom, boa noite. Existem causas comuns, mas apesar de tudo eu acho que o populismo americano e o populismo europeu são diferentes em aspectos muito substanciais. Em primeiro lugar, ao olhar para o fenómeno populista, normalmente, ao ler os textos que têm sido publicados sobre este espectro que paira sobre a Europa, há um pouco a ideia de que o populismo é uma espécie de, castigo divino que caiu não se sabe bem de onde. Não é? É um meteorito que caiu e, portanto, agora nós não sabemos o que fazer a isto. Eu acho que o populismo é um fenómeno que nasce no interior das democracias liberais, porque as democracias liberais e o sistema partidário deixaram de responder e deixaram de fazer o papel que lhes competia. De certa forma, é como se eu dissesse que o populismo é uma espécie é termos a democracia com sintomas febris e até já com alguns momentos de delírio, digamos assim. E isso, quanto a mim, é a minha interpretação, e não é uma interpretação apenas minha, existem vários autores que têm escrito sobre isto. Eu creio que hoje a grande dicotomia que existe não é uma dicotomia entre o populismo, de um lado, e do outro lado a democracia liberal. Eu, neste sentido, eu concordo com autores, John O'Sullivan, John Font, etc., que dizem que hoje a grande dicotomia que estamos a viver na Europa é uma dicotomia entre populismo e aquilo que designam como pós-democracia. Ou seja, o populismo toda a gente sabe o que é. Ou seja, é basicamente a existência de movimentos que falam em nome do verdadeiro povo, contra as elites, mas não só contra as elites, também contra os imigrantes e os estrangeiros. É um movimento antipluralista por definição, ou seja, o líder populista não diz esta é a minha ideia e, portanto, eu vou defendê-la, não. Ele diz que isto é a única ideia e, portanto, qualquer discórdia deve ser abolida por princípio. E, portanto, este é o populismo e, portanto, nós vemos aí as massas enraivecidas que querem entrar no castelo, digamos assim, no fundo, querem que a arena política seja uma espécie de Facebook em ponto grande. Tudo tem que ser imediato e, portanto, elementos de mediação têm que ser abolidos, quando nós sabemos que nas nossas sociedades os elementos de mediação são fundamentais. Nós não fazemos justiça por mãos próprias, existem tribunais, nós não governamos diretamente, existem representantes e etc, etc, etc. Portanto, de um lado temos o populismo, mas do outro lado temos um processo que se foi aprofundando na Europa, este fenómeno pós-democrático, e que significa essencialmente que uma parte muito substancial da nossa vida democrática hoje não passa pelos mecanismos tradicionais de partidos, parlamentos, passa-se muitas vezes em instituições não estatais que têm uma espécie de supremacia legal sobre os Estados nacionais. E aqui estou a falar, evidentemente, da União Europeia, mas não apenas da União Europeia. E, portanto, quando o debate é colocado neste extremo, e de certa forma, quer o populismo, quer a pós-democracia... Onde é que se pode fazer assim? Onde é que se pode encontrar o rumo? O grande problema é que, quando o debate se radicalizou desta forma, e de certa forma populistas e muitas vezes pós-democratas chegam quase a falar a mesma linguagem, ou seja, há uma linguagem quase confrontacional, de insulto. O que se passa é que o que existe a meio, que é o espaço da democracia liberal, dos parlamentos, dos partidos, foi como que esvaziado. E um dos fenómenos que se está a verificar é que o eleitorado que seria representado, por exemplo, por partidos de esquerda moderada, esquerda democrática, por exemplo, deixaram de ter essa representação. Isso foi visível, por exemplo, no caso do Brexit. Houve uma parte da vitória do Brexit é atribuída a um eleitorado de esquerda que deixou de ter representação no Labour. E a mesma coisa se passa com partidos de uma direita moderada, de um centro-direita, digamos assim. Ou seja, são partidos que, de certa forma, abandonaram uma série de valores, uma série de assuntos que lidam com questões de segurança, com questões até de moral, precisamente porque o debate foi esvaziado entre esta gritaria de populistas e de pós-democratas. E, portanto, eu creio que se este espaço, este fosso, não for repolitizado, digamos assim, se assuntos, por mais incómodos que eles sejam, se estes assuntos não voltarem a ser discutidos
dentro das instituições Estamos próprias. a falar de que assuntos, só para concluir? Assuntos como, por exemplo... A imigração? Imigração, como a economia, como todos os assuntos que, de certa forma, são impostos ou são decididos. Há um teórico especialista inglês, o Perry Anderson, que aliás é um homem de esquerda, e que diz qualquer coisa como isto. Basicamente, passou-se do mundo aberto dos parlamentos para o mundo fechado das chancelarias. Se muitos destes assuntos não voltarem a ser repolitizados a um nível nacional e parlamentar, eu não tenho dúvidas nenhumas que os movimentos populistas vão crescer. Vão ser uma ameaça séria às democracias liberais, porque a ameaça, sobretudo, acontece a partir do momento em que os movimentos populistas chegam ao poder. Já vou querer ouvir o Presidente da República também sobre a repolitização.